Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para a nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo e falar também, claro, sobre o clássico de amanhã, primeiro clássico do ano e primeira vez que a gente vai poder ver o time titular do Botafogo entrando em campo, aquilo que a gente já tá com saudade de assistir, porque tem sido complicado, tem sido uma tarefa árdua assistir alguns jogos do Campeonato Carioca. Mas enfim, amanhã a gente vai ter aquela ideia, mesmo sem o treinador definido ainda. A gente sabe, né, tá nesse processo de escolha do novo treinador. A gente espera que o quanto antes a gente traga a notícia aqui para vocês do nome escolhido para dirigir o Botafogo nessa temporada. Mas enquanto isso, teremos aí uma palhinha do que vai ser esse Botafogo, principalmente também contra o Flamengo na Supercopa no final de semana. E vamos fazer um breve comparativo entre as duas equipes aqui, o momento de cada um, porque é clássico, a gente quer entrar em campo e vencer. E claro, já pensando nos preparativos para a partida da Supercopa do Brasil, que deve ter basicamente o mesmo desenho do jogo de amanhã. Bom, e hoje a gente não tem novidades sobre o treino. Opa, tem novidade chegando aí? Pera aí. Vem, pô, vem pra cá. Deixa eu chegar aqui. Vem. Pô, rapidinho, cara. Não, tem novidade, cara. Pô, que senão eu maravilha. não viria lá de longe pra invadir o teu plantão. Cara, gente, olha só. Cadê pra onde eu olho? Tá aqui. Daily Mail, portal inglês, Maicão, tá aqui. Notícia fresquinha de agora, 1 da tarde. Peraí. Depois da vinheta. Tá bom. Bom, gente, vamos lá. Sem enrolation, notícia de agora, fresquinha do Mail Online, portal dailymail.co.uk, ou seja, notícia fresquinha vinda de um portal inglês de respeito, falando que o ex-técnico do Liverpool, Rafa Benítez, está em negociações avançadas com o Botafogo. Vou ler para vocês aqui. O Mail Sport apurou que o ex-técnico do Liverpool está em negociações avançadas com o Botafogo, que é de propriedade do acionista majoritário do Crystal Palace, só errado nisso aqui, porque não é majoritário, John Textor, sobre um retorno surpreendente à gestão do futebol. As discussões com Rafa Benítez, diz o portal inglês, são descritas como contínuas por fontes bem informadas, com uma decisão final sobre quem substituirá Arthur Jorge, que deixou o clube no mês passado. Mas Rafa Benítez impressionou os principais dirigentes do Botafogo e tem excelentes chances de assumir o cargo. O técnico português Vasco Matos é outro candidato à posição. E aí, meus amigos, fica essa informação que, como diz o meu amigo Michael Martins, é na senda do que a gente vinha falando, só que com um oréganozinho, ou seja, um portal inglês apurou que Rafa Benítez tem excelentes chances de assumir o Botafogo e está em negociações avançadas. Michael Martins, agora é contigo. Já somos mais de 123 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Peço seu like e sua inscrição aqui no GG, que todo dia nós trazemos notícias e debates e opiniões aqui sobre o nosso glorioso, sobre o Botafogo, tá certo? Segue a gente também nas outras redes sociais que sempre passam aqui embaixo, meu Twitter, do Guilherme Cardoso, nosso Instagram, TikTok, enfim, onde você quiser seguir o Gigante Glorioso. E também, caso você queira se tornar membro do canal, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, concorrer a diversos outros prêmios e sorteios, né, que nós fazemos aqui agora em todas as lives, segunda e sexta-feira. Toda segunda e sexta-feira, por volta das 10 da manhã, tem live aqui no canal Gigante Glorioso também, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre esse clássico de amanhã. O Botafogo vai entrar em campo pela primeira vez no ano com seu time considerado titular, né? Mesmo com algumas saídas ali, o Botafogo ainda vem com um time consistente, um time que dá para entrar em campo com grandes chances de vitória em cima da equipe do Fluminense, né? Tiro muito o que o Lédio Carmona falou esses dias sobre como o Botafogo vem em relação ao jogo da Supercopa, né? Ele falou, olha, o Botafogo vai precisar utilizar a sua memória de 2024 para poder atuar, porque saindo ali o Thiago Almada e saindo o Luiz Henrique, você tem algumas substituições. A questão do Arthur ainda é uma incógnita, mas tudo indica que já vai poder ser regularizado para poder atuar. Tomara que nas duas partidas. O Arthur já vai ser apresentado oficialmente hoje, a partir das 13h10, lá na Botafogo TV você pode acompanhar. Então a gente espera que também já se regularize a situação dele, já saia o nome do bid e possa atuar amanhã
contra o Fluminense no Clássico. E assim completar esse time principal do Botafogo, junto ali com talvez o Matheus Martins. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouquinho, mas enfim, o que eu quero dizer é, o Lédio toca nesse ponto porque ainda é um Botafogo consistente, ainda é um Botafogo forte em relação à equipe do próprio Fluminense, que já vem atuando, utilizando seu elenco principal ali com algumas mesclas, né? Um time misto, mas já utilizando peças titulares, ao contrário do Botafogo, que vai ser a primeira vez que vai fazer isso nessa temporada. Então assim, a gente fazendo um comparativo, vamos basear no Fluminense que empatou com o Madureira na última partida em 0-0, e o Fluminense veio a campo com o Fábio, o Manuel, Thiago Silva, o René, que é um estreante dessa temporada para o Fluminense, lateral direito o Guga, que deu lugar ao Samuel Xavier, enfim, o Isaac, que é um menino da base também ali no meio campo, junto com o Nonato, depois o Facundo Bernal e o Canóbio, que também é outra novidade para essa temporada do Fluminense. E aí depois o Renato Augusto, Cauã Elias completaram o time do Fluminense. Também teve a entrada ali do Germancano, enfim, muito ainda daquele Fluminense que a gente já viu na temporada passada, que brigou contra o rebaixamento, enfim, não fez uma boa temporada, né? Só algumas novidades ali. E a gente pode falar que talvez a chegada de maior destaque até o momento seja a do Canóbio. Para a partida de amanhã, provavelmente o Fluminense pode ter o retorno do John Ares, ainda não está certo ainda, vai passar por algumas outras avaliações, mas tendo o John Ares é um reforço para o nosso rival. Mas enfim, o Botafogo pode vir a campo com o John, Barbosa e o Bastos, que está naquele processo de recuperação ainda, mas também tudo indica que vai começar até como titular na partida de amanhã. O Vitinho e o Alex Telles fazendo as duas laterais ali, né? O Vitinho lateral direito, Alex na lateral esquerda. E aí, o meio campo com o Gregor e Marlon Freitas. E aí, como é que ficaria o quadrado, né? Não tem mais Almada, não tem mais Luiz Henrique. A gente pode formar ainda um quadrado muito interessante com a entrada do Arthur e do Matheus Martins, por exemplo. O Savarino faria aquela função mais centralizada ali, né? Faria aquele meio campo no estilo de um camisa 10 mesmo. O Matheus Martins faria a ponta esquerda, enquanto o Arthur cumpriria a sua função no lado direito com o Igor Jesus no ataque. Então, o Botafogo perde, claro, alguma qualidade com o Luiz Henrique, com o Almada, mas não acho que seja um absurdo, não. Eu acho boas substituições, o Matheus Martins atuando no lado esquerdo e a chegada do Arthur, já chegou dando suas credenciais aí no treino, claro, é pouca coisa ainda para mostrar, mas eu acho interessante, um time no mínimo interessante para a gente ver diante do Fluminense nesse clássico vovô amanhã no estádio Newton Santos. Eu quero saber a opinião de vocês, nesse X1 aí, como é que fica em relação a Botafogo e Fluminense? Não acho que seja um time fraco, não. Eu acho que o nosso problema maior é não ter um comandante, não ter o treinador ali. Outro ponto negativo é o elenco muito curto já, que não tivemos as reposições ainda em grandes números para ter aquele elenco encorpado que tivemos na temporada passada. Ainda os jogadores ainda estão chegando aos poucos, o processo está um pouquinho demorado, já falamos sobre isso aqui, e não tivemos muito que tirar proveito do Campeonato Carioca, a verdade é essa, né? Alguns jogadores que se esperavam ali entregar alguma coisa, o caso do Matheus Nascimento, o caso do PK, infelizmente não conseguiram tirar proveito desse período do Campeonato Carioca. Alguns outros nomes eu já acho que podem ser melhor aproveitados, o caso do Newton, o caso do Cauê principalmente, que inclusive na outra temporada chegou a participar do time principal algumas vezes, fez gol no Campeonato Brasileiro, enfim, é um jogador que desperta sempre aquele interesse. Outros casos também do caso do Lobato, que é outro jogador interessante também, que pode ser bem trabalhado, mas enfim, para uma eventual substituição, a gente não tem aquele elenco bem encorpado como tivemos em 2024 ainda, por enquanto. Claro, a gente sabe que os jogadores vão chegando aqui, está um pouquinho atrasado, já comentamos sobre isso anteriormente, mas no momento, por exemplo, para o clássico de amanhã, a gente peca um pouquinho nessa parte de ter um elenco mais robusto. Por mais que o Carlos Leiria já tenha dado declaração, dizendo que está trabalhando taticamente, espero muito que esse trabalho tático do Leiria seja muito baseado na leitura que ele teve da temporada de 2024 do Botafogo e reforçando aqui, né, fazer com que os jogadores atuem aquela memória que tiveram do final da temporada, da última temporada, porque realmente acho que dá para se ter um resultado interessante diante da equipe do Fluminense. Até porque o Fluminense entra até mais pressionado que o Botafogo, por incrível que pareça. Porque a gente tem a maior sequência de vitórias em cima do rival de todos os tempos. Já são 6 vitórias no Clássico e desde janeiro de 2023 o Botafogo vem vencendo o Fluminense. Então é a maior marca da história do Clássico. E aí o Fluminense vai entrar mordido tentando quebrar esse tabu. Mas o Botafogo vai reforçar. A gente vai rumo à 7ª vitória em cima do Fluminense. Tem totais condições para isso, mesmo com todos os problemas, sem treinador, sem ter um time ainda formado, sem ter ainda experimentado a entrada do time titular no Carioca. Vai ser a primeira vez já no Clássico. Mas eu acho que mesmo com todos esses contextos,
o Botafogo tem totais condições de sair vitorioso amanhã e já dá aquele desenho pra gente entender como deve vir a campo para a Supercopa do Brasil. Que, enfim, por mais que tenha ainda toda essa questão da escolha do treinador, é um título. O Botafogo vai brigar por um título, é um título que está em disputa. Então, eu acho que o desenho do clássico vai ser fundamental para a gente entender como vem a campo o Botafogo para enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil. A gente cansa de falar aqui, o Campeonato Carioca não serve para nada e tal, mas clássico é clássico, não adianta, ninguém quer perder e muito menos perder clássico. E aí, é claro, é a primeira oportunidade do ano para a gente ver o elenco que foi campeão da Libertadores, que foi campeão brasileiro, entrando em campo. Aqueles jogadores que levantaram a taça vão estar entrando em campo amanhã no clássico contra o Fluminense. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa partida de amanhã, como é que vocês desenhariam essa equipe do Botafogo para enfrentar o Fluminense já amanhã no clássico e pensando também, por que não, na Supercopa do Brasil. Como é que o Carlos Leiria deve desenhar essa equipe do Botafogo antes da chegada do novo treinador, é claro. E a gente espera, claro, que o novo treinador já esteja no estádio, pelo menos já escolhido, assistindo o jogo. Amanhã eu acho difícil, mas pelo menos para a Supercopa, creio que já esteja esse nome escolhido e já comece os preparativos para o restante da temporada, que o tempo hoje a gente está um pouquinho atrasado. Forte abraço, saudações alvinegras, até a próxima edição aqui do Plantão Glorioso. Valeu, fui!